Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da HP Treinamentos. Hoje, com parceria com a Rufato Móveis, eu vou ensinar vocês a montar esse roupeiro Bahia passo a passo. As gavetas desse roupeiro são com as corrediças telescópicas. Se você tiver alguma dúvida na montagem desse roupeiro, pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço! Para fazer essa montagem, vai ser utilizado uma chave Phillips, um martelo, uma trena, uma chave de fenda e uma chave zeta. Nessa primeira montagem, vai ser feita com a peça número 1, a peça número 2, a peça número 3, a peça número 4 e as duas peças número 5. Antes de fazer nossa montagem, eu vou mostrar a vocês a posição que vai ficar a peça número 1 e a peça número 2. Essa é a posição que vai ficar a peça número 1 e a peça número 2. Essa parede maior do furo até na ponta vai ficar para baixo. Para fazer essa montagem, vai ser utilizado os parafusos 5x50, os parafusos 3,5 por 14, os parafusos 3,5 por 30, as sapatas. Esse roupeiro você pode adquirir com os pés ou fixar as sapatas, os tapa-furo adesivo e, por último agora, as cantoneiras. Agora vai ser fixada a peça número 1. A mesma distância que deu na parte de trás, você vai colocar também na parte da frente. Essas sapatas serão fixadas também na peça número 2 e na peça número 3, na parte de baixo. Elas serão fixadas 8 centímetros para dentro.
Depois de prepararmos todas as peças, essa montagem vai ser feita assim agora. Essa próxima montagem vai ser feita com as duas peças número 7. Naquelas duas peças vai ser fixadas essas cavilhas 6 por 30 dos dois lados. Nessa etapa dessa montagem agora, vai ser feita com as peças número 9, as peças número 8 e as duas peças número 7. Essa montagem vai ser feita assim.
Nossa montagem agora vai ser feita com aquelas duas peças, a peça número 10 e a peça número 11. Para fazer essa montagem, novamente vai ser utilizado os parafusos 5x50 e os parafusos 3,5x30. Vai ser montada agora a gaveta do roupeiro. As laterais de gavetas, elas são iguais. Vamos montar uma gaveta e repetir o mesmo processo nas outras gavetas. Na montagem da gaveta também vai ser utilizado a peça número 22. Para fazer essa montagem vai ser utilizado os parafusos 3,5x14, cabeça chata, os parafusos 3,5x25, as cavilhas 6x30, as cantoneiras maiores, as cantoneiras menores e por último agora a corrediça telescópica. A corrediça temos que fazer a separação dela. Para fazer a separação, você vai puxá-la para frente, apertar essa travinha para baixo e vai puxar. Essa parte de baixo que vai ser fixadas na lateral de gaveta.
Vai ser fixado agora os trilhos da corrediça. Essa garrinha aqui, ó, vai ser fixada para frente. Esse trilho vai ser alinhado na parte de baixo da lateral de gaveta. Nessa próxima montagem, vai ser fixadas as dobradiças na porta. Antes de fixar as dobradiças, eu vou ensinar vocês a fazer a montagem dela. Essa montagem vai ser feita assim. Esse rasguinho, ele vai entrar debaixo desse parafuso. Nessa outra peça, a mesma coisa. Esse parafuso, ele vai entrar debaixo desse rasguinho. Depois de fazer essa montagem, vai ser apertado esse parafuso. Para fixar as dobradiças, vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 14, cabeça frangeado. Nessa etapa dessa montagem vai ser feita com as peças número 12 e as peças número 13. Vai ser fixadas também as corrediças. Essa montagem também vai ser feita do outro lado do roupeiro. Esse lado aqui, ó, que possui a parede menor da ponta até no meio desse furinho aqui, ó, é o lado de baixo da peça número 12 e da peça número 13. Essas corrediças serão fixadas nesse furo e nesse furo. Essa parte aqui, ó, é a parte da frente da corrediça. Para fazer essa montagem, novamente vai ser utilizado os parafusos 5 por 50 e os parafusos 3,5 por 14.
Vai ser pregado agora as costas no roupeiro. Vai ser utilizado também os perfis H. Quando você for pregar as costas, prega bem certinhas, bem no esquadro. Quando você começar a pregar as costas, a primeira costa vai ficar alinhada com aquela base do roupeiro, na parte de baixo. Para pregar as costas, vai ser utilizado os pregos 10 por 10. Nessa montagem também vai ser fixados os suportes de cabide. Para fixar os suportes, vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 14, cabeça chata.
Vai ser encaixados agora os cabideiros e essas tampinhas. Essa próxima montagem vai ser encaixadas as gavetas e fixadas as portas. Antes de encaixar as gavetas, vamos puxar aquelas corrediças todas para fora, para facilitar o encaixe das gavetas. Quando você for encaixar as gavetas, encaixa elas bem devagar, bem com calma. As portas vai ser fixadas assim. Os parafusos 3,5 por 14 vai ser parafusados no meio do furo oblongo das dobradiças. E aquelas portas vai ser fixadas 1 milímetro para baixo. Para fixar as portas, novamente vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 14. Cabeça franjeado.
Quero explicar a vocês agora qual o recurso que você tem nas dobradiças para fazer a regulagem das portas. Esse parafuso aqui, ó, se eu apertar ele assim, ó, a porta chega para frente. E se eu voltar ele assim, ó, a porta chega para trás. Vou explicar a vocês agora sobre esse parafuso aqui, ó, esse parafuso de trás. Eu vou desapertar ele assim, ó. Desapertando esse parafuso, você consegue fazer esse movimento na porta, ó, para dentro e para fora, tá vendo, ó? A porta faz esse movimento, ó. Por último agora, eu vou desapertar esses dois parafusos e os outros parafusos de cima. Desapertando esses parafusos, você consegue levantar a porta e abaixar a porta, tá vendo, ó? A porta sobe e desce, ó. Por isso que eu falei para vocês parafusar o parafuso no meio do furo oblongo, para você ter recurso de levantar a porta e de abaixar a porta. Para finalizar nossa montagem, vai ser fixado agora os puxadores. Eu vou mostrar a vocês como que vai ser fixados esses puxadores. Esse lado que vai ficar para cima desses puxadores. Para fixar os puxadores, vai ser utilizado os parafusos 3,5 por 35.
E assim finalizamos nossa montagem, ó. Se você tiver alguma dúvida na montagem desse roupeiro, pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, ó, que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço!